Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Nós temos vindo a falar acerca de fé e hoje eu quero falar acerca do dom da fé versus ansiedade. O dom da fé versus ansiedade. Vamos abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Se os irmãos tiverem calor, digam, a gente tem o ar desligado, mas podemos ligar. Lucas 21, versículo 25. 25 a 28. Hoje, irmãos, eu quero falar de um assunto muito sério. Eu não sou médico, não sou psiquiatra nem psicólogo, tenho poucas noções dessa área da medicina, mas como pastor e conhecedor, um pouco conhecedor das Escrituras, eu quero falar sobre este assunto segundo o olhar de Jesus Cristo. Porque eu acredito que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para todo o homem. Amém? Nós sabemos que, por vezes, há situações que precisam ser tratadas, precisam do apoio e da ajuda da medicina, medicamentos, como é evidente, mas eu, acima de tudo, eu não posso esconder aquilo que eu creio. E eu creio de todo o meu coração que acima de toda a sabedoria humana existe a sabedoria de Deus, que é Deus que dá também ao homem, mas o homem não consegue ter a plenitude da sabedoria de Deus. E eu acredito que o Evangelho tem o poder de Deus para fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, que é uma doença que está a atacar muito a alma das pessoas em todo o mundo. E há cura para a ansiedade. Eu creio. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a cura principal para toda a ansiedade neste mundo. E nós vamos falar sobre isto segundo o olhar de Jesus Cristo. Não é segundo o olhar do fidalgo, mas é segundo o olhar de Jesus Cristo. É evidente que eu vou transmitir aquilo que eu creio, mas de todo o meu coração, irmãos, com temor diante de Deus hoje, eu quero dizer a vocês que eu acredito mesmo neste poder do Evangelho para sarar qualquer tipo de enfermidade, inclusive a ansiedade. Glória a Deus. Então, Jesus fala aqui, Lucas 21, versículo 25. Ele estava a falar acerca dos sinais dos últimos tempos, e ele dizia assim: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas. E agora digam comigo, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. E agora veja o que é que ele diz no versículo 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Digam comigo, então verão vir. Então, irmãos, olhem para mim. Significa que antes de Jesus Cristo vir buscar a igreja e aqueles que são dele, esta situação que Jesus acabou de relatar vai acontecer. E já está a acontecer, amados. Uma grande angústia que sobrevém ao coração das pessoas que vivem neste planeta. As pessoas serão tomadas de uma angústia forte no coração delas. Isto é, o inimigo, aquilo que muitas vezes nós ouvimos falar assim, os sinais da vinda de Jesus Cristo são guerras e tremores de terras e terremotos e etc. Nós todos já estamos habituados a ver isso já é uma realidade. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo dizia que isso é apenas o princípio de dores.
Mas o verdadeiro, vá lá, o verdadeiro sinal dessa aproximação, nós sabemos, não é? Que as mulheres grávidas, quando estão para dar à luz, ela tem dores de parto. Significa que está próximo. Mas aquelas dores mais intensas, é esta dor que Jesus fala aqui. Na terra uma grande angústia. Então o inimigo não é mais o exterior, já não é mais a guerra, já não é mais um terremoto, já não é mais um vento forte, mas é algo que é dentro da pessoa. É no interior da pessoa que se passa o grande conflito. Daí a angústia ser hoje um dos maiores problemas em todo o mundo, que está a causar várias situações que já vamos ver. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: toda aquela pessoa que hoje estiver a passar por uma situação destas, de uma angústia, porque nós temos que pensar o seguinte, que às vezes a gente pensa assim, é só as pessoas do mundo é que lhes acontece isso. Não, isto acontece dentro da igreja. Hoje é uma realidade. Há muitas pessoas a sofrer de ansiedade. Há muitas pessoas a sofrer de depressão. Há muitas pessoas que se suicidam. Outros, tantos, que estão com pensamentos de suicídio, de acabar com a vida. Então é uma realidade. E em primeiro lugar eu quero dizer a todas as pessoas que estiverem a passar por uma situação igual a esta, primeiro que tudo, não temos que ter vergonha. A primeira coisa que eu quero dizer a essas pessoas é: não temos que ter vergonha de estar a passar por uma depressão ou um processo de ansiedade. Não há que ter vergonha. Não é sinal de falta de fé, porque algumas pessoas começam a entrar numa profunda angústia também, pensando que não têm fé, que Deus não gosta delas por estarem a passar por a situação que estão a passar, e isso não é verdade. É evidente que há casos que necessitam de acompanhamento médico e de medicação, mas hoje quero dizer a vocês que de facto este problema é o que mais destrói a alma humana. Tem levado a muitos suicídios, tem levado muitos também a abandonarem. Por exemplo, hoje nós assistimos a outro fenómeno de que as famílias estão-se a abandonar uns aos outros. O marido abandona a esposa abandona o marido, os filhos abandonam os pais. E isso é fruto também desta rasta da ansiedade que está sobre as pessoas. Os idosos são abandonados. Hoje há um estudo recente que saiu este ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Você pense nisto, cada vez que passa 40 segundos do seu relógio, alguém está-se a suicidar. No mundo. É muitas pessoas. O índice está a aumentar. Então nós, como cristãos, não podemos pensar assim, estou imune a este problema. Não, todos nós podemos passar por um problema de ansiedade forte. No entanto, eu tenho boas notícias para os irmãos, para a igreja toda. Nós temos uma arma fantástica para nós vencermos. E essa arma é o dom da fé. Abra a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 5. Primeira de João 5, versículo 4. E digam assim todos comigo: porque todo o que é nascido de Deus, mais uma vez, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o quê? O mundo. Então olhe para mim, não fecha a Bíblia. Então esta frase aqui já é reveladora de alguma coisa interessante. Significa que toda a pessoa que é nascida de Deus vence o mundo. Isto é, nós
estamos habilitados e capacitados para vencer o mundo. Nós temos vindo a falar sobre o dom da fé, e a fé é o dom de Deus. Deus dá esse dom a todo aquele que crê, acredita no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lhe é imputado o dom da fé. E esse dom da fé é um presente, é um galardão que Deus nos dá, e ela tem um propósito, esse dom. Não é para guardar na garagem, não é para guardar no armazém, é para ser usado. Glória a Deus. E nós estamos a ver aqui que o apóstolo João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Porquê? Agora digam todos comigo. E esta é a vitória que vence o mundo. Diga comigo, a nossa, mais uma vez, a nossa fé. Aleluia. A nossa fé. E eu acho interessante aqui o seguinte, amados. Preste bem atenção ao texto. Primeiro ele começa a falar assim, porque todo, podia dizer todos, mas ele diz todo, está a falar singular. Nós como pessoas individuais temos, e que nascemos de Deus, vencemos o mundo. Como? Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isto é, a primeira coisa que eu vejo aqui é que tu sozinho vais ter muita dificuldade em vencer o mundo. Por isso nós precisamos estar juntos para vencer o mundo. Porque é através da nossa fé, da fé da igreja, da fé do povo de Deus, é através da fé desta comunidade da Igreja Lighthouse, que esta Igreja Lighthouse vence o mundo. Glória a Deus. Aleluia. É a nossa fé. E depois diz assim, versículo 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, vencer o mundo, nós já falamos sobre isto, não é vencer, ter carros de luxo e ter boas férias e andar a gastar muito dinheiro que Deus lhe abençoou, etc, etc. Não, vencer o mundo é vencer uma das coisas que vamos vencer e que tu e eu estamos destinados a vencer se tu creres, é vencer esta perplexidade da angústia que está a assolar o mundo. A angústia está no mundo, mas ela não precisa de estar na tua vida nem na minha vida. Glória a Deus. Ela está aí, mas não é para ti, não é para mim. Mas para isso temos que aprender a usar o dom da fé. A fé que Deus nos deu, que nos foi imputada por Ele gratuitamente, ela está em nós. Glória a Deus. E esse dom da fé ajuda-nos e prepara-nos para as adversidades. Eu estou a falar aqui coisas, irmãos, que não é habitual por vezes nós ouvirmos. Porque quando se fala de fé, estamos sempre a olhar para a fé naquele lado assim, mais bonito, mais cor-de-rosa. Mas hoje eu estou a querer dizer a vocês o seguinte: um cristão tem que se preparar para as adversidades, porque elas, se ainda não vieram, elas vão vir. Quem é que está neste momento a passar, fala honestamente, quem é que está a passar por uma adversidade na vida? Levanta o braço. Pronto. Então, glória a Deus, você está no bom caminho. Estou no bom caminho, pastor? Está, sim, senhora. Está no bom caminho, porque nós às vezes pensamos o contrário, pensamos que não estamos no bom caminho, por causa das adversidades. Porquê? Por causa do ensino errado que muitas vezes tem andado por aí. Mas um cristão tem que se aperceber e tem que entender o seguinte: se você quer mesmo ser cristão, se nós queremos mesmo seguir a Jesus Cristo, então nós temos que estar preparados para as adversidades. Porque Jesus disse que por causa dele, por causa de nós queremos nele, por causa de seguirmos a ele, nós até seríamos odiados por muitas pessoas.
Então temos de estar preparados para isso. A fé prepara-nos. O dom da fé nos prepara. Na verdade, a fé, ela amadurece na tribulação. A fé amadurece-nos na tribulação. Não é nas bênçãos, quando tudo vai bem. Isso toda a gente tem fé. Mas quando nós estamos diante de uma circunstância adversa na nossa vida, ela amadurece e ela está presente. Esse dom da fé está presente. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. A fé é o socorro bem presente na tribulação. A fé é o socorro bem presente na tribulação. A fé não vê o caminho, mas crê que há uma passagem, há uma solução. Eu, neste momento, não estou a ver o caminho para algumas coisas que eu estou a enfrentar na minha vida. Mas eu creio de todo o meu coração que há uma solução. Porquê? Porque esse dom da fé que está na minha vida, ele está presente e me convence, porque a fé crê naquilo que não se vê. Eu creio naquilo que agora não estou a ver, mas eu creio que Deus tem a solução que eu preciso para a minha vida. E Deus tem a solução que tu precisas para a tua vida. Nós só precisamos de continuar a crer. Aleluia. E vou dizer o seguinte ainda mais. A fé é a presença de Deus na tua vida. Ele está presente no seu santuário. Você sabe que Deus está presente no seu santuário? E agora adivinhe lá uma coisa. Você sabe qual é o santuário de Deus? O santuário de Deus é a tua vida e a minha vida. Ele está presente em nós. Ele está presente no santuário dele, que somos nós. Por isso, ele está presente. A fé é a presença de Deus na nossa vida. Veja aí Salmo 46. Está a ficar calor, não é? Salmos 46. Sabe, irmãos, às vezes nós temos dias que não temos vontade de rir, não temos vontade de pular, não temos que andar todos os dias a pular e a rir. Às vezes nós temos dias mais difíceis, mas vamos continuar em frente, glória a Deus. Amém? Salmo 46 diz assim, deixa-me lá ver, onde é que anda o meu? Eu gosto imenso deste salmo. Salmos 46, eu até vou pedir à Célia para ler o salmo todo, que é muito bonito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem é que está aqui, que está a passar por
por uma situação difícil na vida, levanta o braço. Levanta o braço. Venham aqui, por favor. Quero orar por vocês agora. Glória a Deus. Venham aqui. Cheguem aqui assim ao pé de mim. Cheguem mais à frente para os irmãos virem todos. Venham todos. Mais. Também podem vir para aqui. Olha, subam aqui para cima. Pronto, venham aqui. Querem vir? Não? Venham, sim, juntem-se mais. Isso é para os irmãos virem todos para aqui. Venham cá, sim. Podem vir. Fechem os vossos olhos agora, por favor, diante de Deus. O Espírito de Deus está aqui nesta sala. O Espírito de Deus está aqui nesta sala. Alguns de vocês têm chorado durante a semana e estão diante de muito conflito interior. Alguns de vocês estão desanimados, não sabem o que fazer com a vida. E eu quero lhe dizer pelo Espírito de Deus, e quero lhe falar sobre este Salmo 46 para vocês esta manhã. E quero dizer assim que Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. E Ele é o teu socorro bem presente no dia da angústia. Quando tu estás na pior das situações, lembra-te que Ele está aí, está presente. Ele está presente. Pelo que não temas, ainda que a terra mude, ainda que tu vejas coisas extraordinárias acontecer e coisas inexplicáveis à tua volta, ainda que toda a gente se levante contra ti, ou ainda que os montes se levantam e parece impossível ultrapassá-los, o Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Ainda que as águas rujam e falem e te perturbem, ainda que os montes e as dificuldades, os obstáculos e as portas se fecham à tua volta, lembra-te que há um rio na cidade onde Deus tem o seu santuário. E esse rio é dentro de ti. Rios de água viva fluirão do teu ventre, diz o Senhor. Esse rio, essa presença de Deus está na tua vida. Deus está no teu meio. E por mais que agora tu penses o que é que eu faço à minha vida, não serás abalado. Não serás abalada. Porque o Senhor te ajuda no romper da manhã. De repente tudo muda. De repente o sol nasce com força, com luz forte sobre a tua vida. De repente, quando tu menos espera, a porta se abre. E os desejos do teu coração o Senhor cumprirá. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E agora eu quero-vos falar pelo Espírito de Deus uma palavra que está aqui neste Salmo 46, que é uma instrução para nós hoje todos, para mim também e para vocês que estão aqui à frente. Aquietai-vos. Deus está a mandar a nós todos aquietar-nos. Isto é, não faças nada. Deixa ser eu a fazer as coisas. Não te perturbes. Não fiques preocupado nem preocupada. Aquieta-te. Aquieta-te. Porque isto sou eu que vou agir na tua vida. Não é na tua força, não é na tua sabedoria, mas sou eu que falarei e farei tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó
é o teu refúgio. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero orar por todos estes meus amados irmãos que estão aqui à frente. Senhor, eu não sei os pormenores de nada do que cada um deles esteja a passar. Mas uma coisa eu sei, que a tua presença é fantástica, é maravilhosa, e a tua palavra, Senhor, está aqui hoje a falar ao nosso coração. E sabemos, Senhor, que no meio da tribulação, tu estás presente. És o nosso socorro bem presente. E eu te peço neste dia, socorre cada irmão que está aqui presente neste dia, no nome de Jesus. Socorre-o, Senhor, na sua necessidade, na sua dor, na sua angústia. Socorre-o, Senhor, neste dia. Portas se abram. Dificuldades caem por terra no nome de Jesus. Os montes se derretem na presença do Senhor, no nome de Jesus. E, Senhor, que tu sejas grande na vida de todos nós, na vida destes amados irmãos. E ajuda-nos, Senhor, a nós não andarmos preocupados. Ajuda-nos a aquietar-nos na tua presença, sabendo que tu estás a trabalhar a nosso favor, porque tu trabalhas a favor daqueles que te amam. Por isso eu acredito de todo o meu coração que todo este peso, toda esta angústia, toda esta dificuldade, toda esta tribulação que assolou o coração destes meus amados irmãos, essa tribulação é só uma passagem que está a fazer com que a nossa fé amadureça, cresça, e a fé que está em nós declara vitória neste dia, no nome de Jesus Cristo. Digam agora, vocês estão aqui à frente, digam assim: eu declaro vitória para a minha vida. Eu declaro que a vontade de Deus está a ser feita na minha vida. E nenhum homem, nem demónio algum, jamais poderá roubar aquilo que Deus tem para mim e que é meu, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Amém. Podemos voltar para os nossos lugares. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 24. Nós já sabemos e agora lemos na palavra do Senhor que Deus está connosco, que Ele é socorro bem presente. Agora vamos ver Jesus, na perspectiva de Jesus. Vamos ver onde é que está o nosso problema. Porque é que nós, por vezes, permitimos que a ansiedade domine momentaneamente a nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. E diz assim a palavra de Deus, digam todos comigo: ninguém pode servir a dois senhores. Mais uma vez, ninguém pode servir a dois senhores. Agora leio eu: porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E então, depois desta declaração, Jesus diz a seguir, olha aqui: por isso vos digo, por aquilo que eu acabei de falar agora, por isso vos digo. O que é que ele diz? Digam todos comigo: não andeis preocupados, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento,
e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Diga comigo, sim, eu tenho. Diga assim, eu tenho mais valor do que um pardal. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. A boa notícia é que nós não vamos para o forno, mas esta erva vai para o forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Digam todos comigo, não andeis, pois, inquietos. Não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Esta é a proposta de Jesus. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Oh pastor, mas eu ando. Mas Jesus está a dizer, não andes. Não andeis inquietos, dizendo, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser? Será que eu vou ter casa? E a minha velhice? Será que eu vou ter reforma? Aquilo que eu vou ter vai dar para eu viver? Como é que vai ser a minha vida? E os meus filhos? Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? O que é que vai ser da minha vida? E nós começamos a pensar nisto e começa a entrar uma angústia sobre o nosso coração. Fora outras coisas. E Jesus diz, não andeis inquietos. Versículo 33, ele ainda diz 32, porque todas estas coisas, o mundo é que se preocupa com elas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33, digam todos comigo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é compradas, é acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, na perspectiva de Jesus Cristo, nós temos um problema. Diga comigo assim, nós temos um problema. E na perspectiva de Jesus, o nosso problema, que é a raiz das raízes, a raiz que gera as causas que nós tantas vezes ouvimos os psicólogos a falar, os psiquiatras, etc. Mas há uma raiz por trás das outras todas. Há um problema que abre portas para as causas nos agarrar na nossa vida. E o problema é quando ele diz aqui assim no versículo 24, digam todos comigo, ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, o nosso problema, sabe qual é? É que nós andamos a cochear entre dois pensamentos. Nós, homens e mulheres, cocheamos entre dois lados, entre dois pensamentos. Por exemplo, vocês podem tomar nota em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Eu vou ler, mas vocês não precisam de abrir, mas tomem nota. 1 de Reis 18, 21 diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Já naquela altura, o profeta que falou isto para o povo, para a nação israelita, encontrou este problema de servirmos a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. E ele diz assim, a proposta dele é assim: se vocês acham que o Senhor é Deus, então seguiu. Mas se vocês acham que Baal é que é Deus, então segui Baal. Agora, não podemos andar entre dois pensamentos. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Entre dois senhores. E agora quero começar a dar alguns exemplos do que é que isto significa para nós, para os dias de hoje. A maior parte de nós todos
incluindo os cristãos, nós não estamos muito seguros ainda no que dizemos que acreditamos. Quando nós começamos a andar inseguros naquilo que dizemos que acreditamos, nós estamos a cochear entre dois pensamentos. E é isso que está a enfermar a alma. Porquê? Porque a nossa alma, a alma para estar saudável, a alma alimenta-se da verdade. Mas a mentira enferma a alma. E quando nós andamos a cochear entre dois pensamentos, eu acredito no Evangelho, mas eu acredito no que Jesus nos propõe, mas eu acredito que Deus é fantástico e que está presente, mas quando eu começo a cochear entre dois pensamentos, entre dois senhores, a minha alma começa a enfermar, começamos a ficar ansiosos. Porque se eu acredito que Ele supra as minhas necessidades e depois passo a semana toda preocupado, não sei como é que vai ser o futuro da minha vida, então eu estou a mentir a mim mesmo, eu estou a mentir a minha alma, porque a minha alma diz que acredita numa coisa, mas na verdade eu estou a pensar noutra. E isto é muito forte, irmãos, mas esta é a verdade, que na perspectiva de Jesus faz com que, quando cocheamos entre dois pensamentos, abrimos as portas para a nossa alma começar a ficar enferma, e uma das enfermidades que enferma a alma chama-se ansiedade, preocupação. Vivemos preocupados. Eu acredito, mas estou preocupado. Eu acredito que Jesus supra as minhas necessidades, que Ele cuida de mim, mas eu não sei como é que vai ser, se eu vou ter uma reforma, se Deus vai pagar as coisas. Eu não sei. E aqui é que começa a nossa... Nós precisamos da fé. Porque a fé é que vai destruir a dúvida. A fé é que vai afastar aquele outro lado do pensamento que faz cochear-nos. É a fé. Por isso que fé é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. É por isso que hoje é fundamental, mais do que nunca, primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, durante a semana, nos enchermos de ouvir e ouvir pela palavra de Deus o nosso coração. A palavra de Deus é a vacina, a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho é o antídoto que nós precisamos estar constantemente a ouvi-lo e a praticá-lo, porque isso é que vai afastar o outro pensamento que nos faz cochear, o pensamento da dúvida, o pensamento do medo, o pensamento de que provavelmente eu não sei como é que eu vou pagar as contas, eu não sei se eu vou ter reforma, se não, eu não sei o que é que vai acontecer do meu filho, ai meu Deus, eu não sei se eu vou morrer mais cedo, se não, eu não sei, e a pessoa fica atemorizada. Porquê? Porque na verdade, irmãos, eu vou dizer uma coisa, esta mensagem acima de tudo é para mim. Eu quero dizer a vocês uma coisa, irmãos, nós temos um problema, é que nós cocheamos muitas vezes nos pensamentos. Tudo começa com os pensamentos. E cocheamos. Por exemplo, aonde é que a maior parte das pessoas, falando de um modo geral, onde é que as pessoas cocheiam? Medo da morte. Quem é que está aqui que de vez em quando pensa assim, qualquer dia morro? Levanta o braço. Todos nós. Eu vou-vos falar de todo o meu coração, e nem isso nem a minha família sabe. Faz agora uns meses que eu todos os dias penso em que eu posso a qualquer momento morrer. E foi uma luta que eu tive sozinho, não falei nem com a minha mulher nem nada.
Durante meses e meses apavorava-me a ideia de morrer, de não ver os meus filhos a casarem, os meus netos. Apavorava-me essa ideia. E eu tive que me agarrar àquilo que eu vos estou a ensinar hoje. E sabe uma coisa? Graças a Deus. Graças mesmo a Deus. Eu hoje já tenho dito até à Célia e tenho dito aos meus filhos, eu neste momento, eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Já não me apavora mais essa ideia. Graças a Deus. Glória a Deus. Hã? Eu não sei. Você diz-me. Ela está a dizer que eu vou andar até aos 100. Eu não sei, mas sabe uma coisa? A fé nos prepara para as tribulações, e agora vou dizer uma coisa também um pouco forte. A fé prepara-nos até para a morte. Porque nós temos que estar preparados para tudo. Aleluia. Porque a morte virá como o ladrão da noite. Mas glória a Deus, hoje eu já não tenho esse medo. E hoje, se por qualquer motivo eu tivesse que partir mais cedo, eu sei que tudo o que eu fiz foi uma grande bênção, glória a Deus. E vi os meus filhos, tenho 2 netos. E sabe o que é que nós temos que pensar, irmãos? Nós temos que começar a nos alegrar com aquilo que temos, não é com aquilo que ainda não temos. O nosso problema é que estamos sempre à espera de ter aquilo que ainda não temos. E ficamos ansiosos. Mas tu ainda não tens. Mas eu quero ter. Esse é que é o problema, o consumismo, o espírito do consumismo leva ainda mais à ansiedade das pessoas, porque é de ter. Ora, irmão, deixa lá o que vier veio, glória a Deus, mas eu tenho que começar a dar valor àquilo que eu tenho agora. Então, se eu hoje morresse, glória a Deus, eu morreria feliz, porque eu sei que deixo um legado e uma família que, pela graça de Deus, é uma família fantástica. Deixo também muitos amigos. E alguém está a pensar assim, poxa pastor, parece que está a fazer uma despedida. Não estou a fazer nada, eu também quero dizer uma coisa, eu não quero morrer agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se isso acontecer, glória a Deus que tenho amigos por toda a parte, e ainda agora na Madeira tenho lá carradas de amigos. Glória a Deus. Até isto para dizer o que, amados irmãos? Que o medo da morte perturba-nos. A insegurança, o desespero até da própria vida. Você sabe porquê que as pessoas cometem suicídio? Porque têm medo da própria vida. Então eles pensam, a morte é a solução. Mas não é, porque Deus é pela vida, glória a Deus. E nós devemos deixar Ele decidir qual é o último dia da nossa vida. Não somos nós que temos que determinar isso, nós não temos essa autoridade. Mas a insegurança, o desespero. Por isso é que Jesus disse assim, a vida é mais importante que a comida, do que a roupa que tu tens no corpo. É a vida. Então, ama a vida, agarra-te à vida com unhas e dentes, cuida daquilo que tens agora. É a tua vida, nós temos o dom da vida connosco. Então, cuida da tua vida. Ama as pessoas. Vive cada dia o seu dia. Vive cada dia o seu dia. Vive como se fosse o último dia da tua vida, mas vive. Vive com as pessoas que tu amas. Dá o teu melhor. Faz o melhor ao próximo. Faz o melhor de tudo, glória a Deus. Por exemplo, a perda de um ente querido. Foi para mim muito difícil a morte da minha mãe. Ainda hoje está a ser difícil. Mas esse trauma, por assim dizer, se nós não tratarmos dele, pode nos afundar. Por exemplo, um casamento falhado
um namoro frustrado, uma esperança frustrada, desilusões. Tanta coisa que pode acontecer para que nós possamos entrar numa espiral de depressão. E os cristãos têm mais uma agravante. Sabe o que é que eu ouço hoje muitas vezes os cristãos a falar? O desespero de não sentir mais o Espírito Santo. Há pessoas que dizem, eu não sinto mais o Espírito Santo, como sentia antigamente. O desespero de sentir que Deus não gosta mais de nós. O desespero de sentir que não temos fé, que somos constantemente julgados e comparados. E as pessoas entram nesta espiral. E eu quero dizer e trazer esta proposta de Jesus para nós. A vida é mais importante que tudo o resto. Nós temos que ser capazes, com o dom da fé que Deus nos deu, nós temos que ser capazes de sermos pessoas bem resolvidas naquilo que acreditamos. Eu vou voltar a repetir. Nós temos que com a ajuda da fé, sermos pessoas bem resolvidas naquilo que nós acreditamos. E se eu decidi caminhar num pensamento e servir esse pensamento e não ao outro, então qual é o pensamento que nós temos que servir? O pensamento do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus nos propõe que um caminho a andar. Jesus nos propõe a amar o próximo. Jesus nos propõe a amarmos uns aos outros. Jesus nos propõe e nos disse a nós também que Ele ia preparar lugar para nós e que nós iríamos vencer a morte e que nós iríamos receber um corpo novo e que iríamos ressuscitar, glória a Deus. Então, se o pensamento do Evangelho é um, por que é que eu vou andar preocupado com aquele outro pensamento? Para que é que eu vou entrar numa espiral de depressão a pensar naquele outro pensamento? Que não foi a proposta de Jesus. Por isso é que Jesus diz assim, não andes preocupado, não andeis ansiosos com nada. A vida é mais importante que qualquer outra coisa. Pastor, mas eu não sei o que é de fazer na vida. Não faz mal, vá procurar trabalho. O trabalho que é para ser, tudo que vier à mão para fazer, faz. Faz. E aquilo que tu começas a fazer vai-te levar a outra coisa e a vida vai trazendo oportunidades e sempre que aparece uma oportunidade para fazer seja o que for, vamos fazer. Claro que são coisas do bem, não é? Não estou a falar de coisas do mal, mas se as coisas que são do bem, vamos agarrar as oportunidades. Às vezes os jovens, eu vejo os jovens que têm medo de casar porque não sabem o que é que vai acontecer e como é que vai ser e vou ter casa, não vou. Eu sei, irmãos, não estou a ser, digamos assim, irresponsável e fechar os olhos e dizer assim, está tudo um mar de rosas lá fora. Não, não está. As coisas estão difíceis. Mas Deus está connosco. E ainda hoje vimos em Salmo 46, Deus está connosco. Eu lembro-me no dia que eu pedi casamento à minha esposa, eu não tinha nada. Eu não tinha nem sequer conta bancária. E fui arranjar trabalho, fui trabalhar, ela também foi trabalhar, e fomos construindo, e o casamento é uma construção até a última hora. Não vai parar. E glória a Deus, irmãos, eu pergunto, alguma coisa tem faltado? Nada. Nada tem faltado. Só há uma coisa que não pode faltar nos casais, é o amor. Porque às vezes a gente ouve esta expressão assim, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Mas sabe uma coisa, isto é um ditado popular. Eu não acredito nesse ditado. Eu acredito mais. Eu acredito acima disso tudo. Eu acredito o seguinte, casa onde há amor, todos passam por dificuldades, mas acabam por vencer. Isto é que é, porque é o Evangelho. Onde há amor mesmo sincero, honesto, onde o casal se respeita, se ama e se ajuda. Eles têm tudo para enfrentar qualquer desafio, qualquer situação que possa vir, qualquer tormenta que possa vir, eles podem vencer. Vejam os portugueses que se meteram nas descobertas há 500 anos atrás, em caravelas, e nesta semana vi o tamanho, uma réplica de uma caravela, e eu disse assim, eu não ia nisto.
Aquilo é tão pequenino. Mas eles foram destemidos. Enfrentaram tormentas, enfrentaram ventos, enfrentaram tanta coisa. Mas unidos venceram. Então, este espírito do Evangelho dá-nos força, a unidade, o amor, a fé, e estarmos acima de tudo bem resolvidos naquilo que acreditamos. E começarmos a abraçar, temos que abraçar o pensamento do Evangelho e afastar os outros pensamentos. Todo o pensamento que se levanta contra o Evangelho é para nós recusarmos e vivermos um só Senhor. Um só Senhor. O Senhor do caminho do Evangelho chama-se Jesus Cristo. Se eu quero viver o Evangelho aqui e depois ando a viver outras coisas acolá e a pensar noutras coisas acolá, eu estou a mentir-me a mim mesmo. Faz lembrar aquelas pessoas que estão no Facebook que muitas vezes, para tentarem comparar-se com algumas outras pessoas, colocam fotografias deles, não é? Em certos lugares que nunca tiveram, a comer o que nunca comeram, e começam a muitas vezes alguns perfis do Facebook são pura e simplesmente mentiras. As pessoas, naquela ânsia de se comparar, naquela ânsia de mostrar aquilo que não são, mentem a elas próprias. E é isso que enferma a alma. As pessoas estão doentes na alma porque mentem. Porque escondem o que não são. Querem mostrar uma coisa que não é. Agora veja, e você diz assim, mas o que é que isto tem a ver com o Evangelho, pastor? Tem, sabe porquê? Porque quando eu digo assim, eu acredito que Deus faz isto e faz isto na minha vida, no dia seguinte eu não posso depois andar a fazer aquilo que eu disse ontem que acreditava, mas estou a fazer o oposto. Nós temos que viver o Evangelho. E quando nós cocheamos entre dois pensamentos, nós corremos o risco de enfermar a nossa alma. Enfermar a nossa alma. Então, irmãos, eu quero terminar propondo que Jesus e o Evangelho propõem o seguinte: nós precisamos de fazer higiene à nossa mente. Quem é que lava os dentes aqui todos os dias? Faz a sua higiene, não é? Ora, se nós lavamos os dentes, tomamos banho, lavamos o corpo, lavamos os pés e vai por aí fora, porquê é que a gente não lava a mente? A mente faz parte do nosso corpo. Porque lá é o centro de decisões que comanda o nosso corpo e de lá surgem os pensamentos. E nós precisamos de lavar, fazer a higiene da nossa mente diariamente. Veja aí Romanos capítulo 12. E o Paulo dizia assim na carta dele a Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, olha só a palavra que ele usa, quase que ele diz assim, por favor, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos de renovar os nossos pensamentos. Precisamos de fazer a higiene. E a melhor maneira de o fazer é usar a palavra de Deus. É ouvir o Evangelho. Ouvir a palavra de Deus. Amados irmãos, eu quero encorajar vocês. Que vocês tenham o vosso culto racional da mente, da razão, o vosso culto, isto é, vamos
cuidar daquilo que nós lemos, vamos cuidar daquilo que nós ouvimos, vamos cuidar dos pensamentos. Quando nós começarmos a sentir pensamentos estranhos à nossa cabeça, vamos ter que lavar isso. E isso se lava com a palavra de Deus. Temos que ir a Deus em oração, pegar em passagens, em versículos bíblicos e começar a falar para nós mesmos aquilo que os versículos falam da nossa vida. E não aceitar, recusar. Eu recuso-me a pensar desta maneira. Eu sou, às vezes a gente brinca com isto, mas é verdade, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho a paz de Deus, a alegria de Deus em mim. Eu tenho a fé que vence o mundo, está em mim. Eu estou a vencer este mundo. Eu estou a vencer estes pensamentos errados que têm vindo à minha cabeça e eu recuso-me a pensar assim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se nós não tomarmos uma posição, esses pensamentos vão galgar e vão dominar a nossa mente. E agora eu quero dizer uma coisa também muito importante, que é o seguinte: nós às vezes sozinhos, nós não conseguimos. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda uns dos outros. Então eu quero dizer a vocês, amados, que eu tenho vindo a falar com a minha esposa, nós nos propomos e queremos cada vez mais ajudar vocês neste sentido. Em breve eu irei começar reuniões na minha casa ou na casa de algum irmão que queira, e nós iremos nos reunir com frequência para nós estudarmos a palavra de Deus, renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, porque nós precisamos, irmãos, acima de tudo, nós precisamos de renovar a nossa mente com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, declarando-a com fé com a nossa boca, porque o David dizia assim: porque eu criei, isso falei. Porque eu criei, isso falei. Então, irmãos, precisamos de nos juntar mais vezes para em torno, de volta da fogueira da palavra de Deus, por assim dizer, para nós nos ajudarmos uns aos outros, porque estamos a viver tempos muito difíceis. E cada vez vão ser mais difíceis. E é a nossa fé que vence o mundo. A nossa fé que vence o mundo. Amém, irmãos? E termino só dizendo o seguinte: sempre que nós dizemos assim, eu creio nisto, então se cremos, vamos fazer. Se cremos, vamos viver. Se eu creio no Evangelho, então vou praticá-lo. Porque se eu digo que eu creio numa coisa e faço o oposto, eu estou a enfermar a minha mente. Eu estou a cochear entre dois pensamentos. E isso não é nada bom. Posso ouvir um amém? Hebreus 10, 35. O grupo de louvor pode chegar aqui, por favor. Hebreus 10. Eu encorajo as famílias também, que vocês em casa tenham um bom hábito de vocês também se reunirem em casa, estudarem a Bíblia juntos, lerem a Bíblia, terem reuniões nas vossas casas também, orando uns pelos outros, porque, como eu disse, mais do que nunca é necessário estarmos com a nossa mente bem firme naquilo que nós queremos. Hebreus 10, versículo 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles